Olá, a gente vai continuar aqui nosso programa de hematologia do curso de medicina do oitavo período e hoje a gente vai falar um pouquinho das leucemias crônicas, tá? Com enfoque na leucemia linfóide crônica e mieloide crônica. Então, gente, as referências são as mesmas que a gente usa para falar tudo de hematologia, que é o Weintraub e o Harrison, que tem uma linguagem mais simplificada e mais resumida sobre esses assuntos da leucemia, de leucemia crônica. Eu usei, né, no caso, também algumas atualizações do Up to Date, que a gente tem um pouco mais de referência em relação a tratamento e prognóstico, que estão mais atualizadas. E tem uma revista online que vocês conseguem acessar, da Abrale, tá? Que é a associação, que a gente tem bastante informação das leucemias crônicas de forma mais simplificada e resumida, para que vocês consigam acessar e de forma confiável, tá? Então, essa revista online que vocês acessem, conseguem acessar sem dificuldade, também tem informações para vocês utilizarem. Em relação aos nossos objetivos, a gente vai conhecer um pouquinho das leucemias, o que é que faz a diferenciação entre uma aguda e crônica, e a gente vai focar, né, na leucemia crônica. Então, o que é que vai diferenciar ela de uma aguda e quais são os tipos dessas leucemias crônicas, as características que a gente vai estudar. Aí nós vamos fazer um enfoque, né, da leucemia linfocítica crônica e da mieloide. Então, nessas duas leucemias crônicas, nós vamos conhecer epidemiologia, fisiopatologia, etiologia, avaliar a suspeita, quais os exames complementares, o diagnóstico diferencial e falar um pouquinho também de prognóstico e tratamento. Bom, aqui está a nossa agenda, tá? Nós vamos falar então das leucemias crônicas, sendo que é a linfóide crônica e a mieloide. Aqui eu deixei uma imagem referente, né, às células aí que a gente tem de defesa, que são a célula leucocitária, né, o exército de células brancas aí do sangue, são responsáveis principalmente para o combate a infecções. E na nossa agenda, nas duas leucemias, a gente vai estudar, vai ver uma introdução em epidemiologia, etiologia, que é a causa e a fisiopatologia, como que elas são causadas, um pouco de clínica, suspeita e investigação, quando que a gente vai ter essa suspeita de leucemias crônicas, o diagnóstico, quais são os principais diagnósticos diferenciais e falar também um pouquinho de prognóstico e tratamento. Na leucemia mieloide crônica, a gente vai falar do controle de tratamento, porque acaba que dentro do tratamento dela é importante a gente ver um pouco do controle. Não com muitos detalhes, mas a gente fala um pouquinho. Em relação, gente, à introdução do assunto leucemias, a gente sabe que existem vários tipos de leucemias, tá? E que a gente separa de forma didática, né? Antes da gente ter as classificações em subtipos bem determinados, que a gente tem classificações bem complexas, mas para vocês que estão ainda na faculdade, o interessante é conhecer esses 4 tipos didáticos, que é a mieloide aguda, a mieloide crônica, a linfocítica aguda e linfocítica crônica, tá? Em relação, gente, a essa classificação, que a gente tem aqui, a gente separa as leucemias quando é de linhagem mieloide ou linfóide, que a gente separa entre mieloide e linfóide, e quanto ao caráter fisiopatológico, se ela é aguda ou crônica. Em relação a ser aguda ou crônica, o que vai mudar é aonde acontece a mutação. Se é uma célula mais jovem, na linhagem hematopoética, ou uma célula mais madura, que já passou pelo processo de maturação. Coloquei aqui os leucócitos para a gente lembrar, tá? Que são essas células brancas do sangue. A gente sabe lá da hematopoiese que os leucócitos eles têm duas origens diferentes. A gente tem a origem dos mieloides, da linhagem mieloide e linfóide. Lá na hematopoiese, na formação das células-tronco, elas são linhagens distintas, progenitores distintos. Mas, quando são liberadas para a circulação periférica, tanto a linhagem linfóide quanto a mieloide compõem os leucócitos, que são as células brancas do sangue, tá? Que são essas, né? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, dendríticas e os linfócitos T, NK e linfócito B. Então, essa parte dos 3 linfócitos aqui no cantinho já são da linhagem linfóide e o restante da linhagem mieloide, tá? Só lembrar da aula da hematopoiese. E o que que faz, gente, uma leucemia ser considerada crônica? Isso é importante vocês diferenciarem. A crônica vai afetar células que já tiveram um certo processo de amadurecimento dentro da medula óssea. Então, são células maduras. A mutação que gera a proliferação desenfreada
que é o que caracteriza um câncer, vai ser numa célula com um grau de maturidade maior, não é uma célula jovem, tá? E por conta disso, as leucemias crônicas, como são células mais maduras, que têm divisão mais lenta no corpo, a gente tem uma evolução mais crônica, uma evolução mais lenta quando a gente compara com a leucemia aguda, que é de uma célula mais jovem. E por isso faz multiplicação bem mais rápida, e por isso a gente acaba tendo mais gravidade, por causa dessa produção mais rápida, mais aguda. Qual leucemia é a mais grave? A gente escuta muito essa pergunta. Qual que é a mais grave? Depende. Tô brincando. Mas, gente, depende mesmo, tá? Por quê? Porque a gente tem que ver o que nós estamos considerando grave. Em relação ao prognóstico, isso vai variar muito. Cada leucemia tem um prognóstico, mas em geral varia de 6 meses de vida a 20 anos. Depende de qual é a linhagem, depende do tipo do paciente, depende de qual, se ela é aguda ou se ela é crônica, se existe tratamento, se o tratamento promove resposta boa ou não, se a doença recidiva muito. Em geral, quando a gente pergunta qual a mais grave, as leucemias agudas tendem a ser mais graves de forma imediata. Ou seja, elas apresentam alta mortalidade ao diagnóstico, tá? E necessidade de tratamento mais agressivo, tá? Por conta dessa multiplicação rápida que acontece de células jovens e pela falta de maturidade, elas são células mais jovens, então não tem tantas especializações como as células maduras, acaba tendo mais consequências em que se fala a respeito de infecções, de infiltração medular, porque a multiplicação é muito rápida, então infiltra mais rápido a medula, então vai dar mais pancitopenia, gerando um risco maior de sangramento. Então, coagulopatia, a gente considera as mais graves, geralmente as agudas. As crônicas têm um pouco mais de evolução lenta, elas são menos agressivas, ao passo que às vezes a gente não consegue fazer um tratamento tão curativo quanto às vezes conseguiria na aguda, mas isso vai depender do tipo, tá? O que vocês precisam saber é diferenciar bem o que é uma leucemia crônica de uma leucemia aguda. Gente, leucemia aguda vai ser aquela mutação que acontece na quebra do amadurecimento celular. Então, lá na medula óssea, quando a gente está amadurecendo as células, quanto mais cedo isso acontece, a mutação mais cedo na linhagem, menos as células vão ficar maduras. Então, a gente tem células mais jovens, a gente quebra o ciclo de amadurecimento. E por conta disso, como a gente vai ter uma proliferação dessa célula mais jovem, a gente não consegue produzir as outras células mais maduras. E por isso a gente começa a produzir muitas células imaturas, que são os blastos. Então a gente falou em blasto, blasto, gente, não é bastonete, são coisas diferentes. Blastos são células jovens, hematopoéticas, que não são células que são encontradas no sangue periférico. Quando a gente tem blasto no sangue periférico, ou uma porcentagem muito alta na medula, significa que está tendo uma parada na maturação das células. E essa parada na maturação caracteriza uma leucemia aguda. Então, presença de blastos é uma leucemia aguda, tá? Células maduras em grande quantidade, proliferadas em excesso, mas maduras, é uma leucemia crônica, tá? Então, essas agudas são mais graves por isso, porque a gente não consegue, a medula tem tanta, ela para a maturação e fica presa naquela fase e produz tantas células que a gente não consegue terminar a maturação das outras linhagens, o que vai agravar o quadro, levando a uma insuficiência medular mais generalizada, né? Vai diminuir também as células vermelhas, as plaquetas, então não só as células leucocitárias vão ter paradas de produção de células maduras de outras linhagens também, por causa desse colapso que acontece na medula. A maioria, gente, dos casos de leucemia aguda não tem relação com leucemia crônica, então é a fisiopatologia distinta, não é porque a pessoa tem uma leucemia aguda que ela tem mais risco de leucemia crônica. É outra fisiopatologia. Então, em relação a essas classificações, nós diferenciamos entre aguda e crônica, a depender da fisiopatologia, se é em célula jovem hematopoética que produz blastos de forma em excesso, quebra de maturação adequada, parada na maturação, ela é aguda. Se acontece uma mutação em células mais maduras, né, o processo de maturação está mais completo,
a gente tem a crônica. Então, são diferentes em relação à fisiopatologia. E por linhagem, a gente também separa as leucemias. Tanto as crônicas quanto agudas são separadas em linfóides ou mieloides. Geralmente, no progenitor mieloide, quando a gente tem o déficit naquela linhagem linfocítica, né, dos glóbulos brancos, os dois são brancos, tá, gente? Mieloide e linfóide são glóbulos brancos. Porém, elas são progenitores diferentes lá na hematopoiese. Quando a gente para a maturação de uma linhagem linfóide na medula, a gente chama de aguda linfóide. Quando tem uma parada na maturação da linhagem mieloide, lá imatura, célula jovem, a gente chama de mieloide aguda, tá? Então, assim a gente define esses 4 tipos de leucemia, sendo que a mais comum em crianças é a LLA, que é a linfóide aguda. Ela é comum em crianças, ela é mais curável, ela tem bom prognóstico, porque a gente consegue fazer a quimioterapia e ter uma taxa alta de cura. Quanto mais velho a pessoa, quanto mais idade, pior o prognóstico, pelo acúmulo de mutações. Às vezes, se tiver uma leucemia aguda linfocítica em criança, a gente tem mais chance de curar até só com a quimioterapia, sem precisar de transplante, do que quando é em um adulto, que a doença é mais agressiva. A leucemia aguda mieloide já é mais comum em adultos, ela é menos curável e ela é muito grave no início. Então, ela é mais comum em adultos. Então, é só para a gente fazer uma diferenciação epidemiológica entre os tipos de leucemia. As crônicas são mais comuns em adultos e idosos, né? As células já são maduras, então elas são liberadas na corrente sanguínea. A gente tem células maduras, o normal mesmo no sangue é ter células maduras, mas a gente tem um excesso dessa proliferação. Então, isso acontece de modo exagerado. A maioria dos pacientes com leucemias crônicas não vão apresentar sintomas. A gente faz o diagnóstico e suspeita acidentalmente, fazendo um hemograma e tendo um exame de sangue com uma contagem muito maior do que é o esperado. Então, nem sempre você tem sintomas, é uma doença de curso crônico, lento, que geralmente é adaptativo, o organismo se adapta a algumas alterações que acontecem e você acaba não tendo muitos sintomas agudos. A gente divide as crônicas e agudas em mieloide e linfóide. A gente sabe que a linhagem mieloide crônica, quando a gente tem leucemia mieloide crônica, geralmente a gente tem um tratamento bem específico que mudou a mortalidade e o prognóstico da LMC. Então, a gente tem classe de medicamento que é alvo para esse tipo de problema fisiopatológico que acontece na LMC, tá? Que são chamados inibidores da tirosina quinase, eles não são quimioterapia. Então, isso você percebe que existem mudanças no prognóstico a partir de vários fatores. Não é só em relação à agressividade da leucemia, porque tem leucemia, igual a LMC, que ela, por ser leucemia mieloide, ela é um pouco mais agressiva que a linfóide, porém, ela tem um tratamento-alvo. Então, isso impacta no prognóstico. Por isso que falar de gravidade vai depender muito, tá? Já a linfóide, geralmente, aquela leucemia linfóide crônica, ela é uma leucemia que não precisa necessariamente de um tratamento. Já na LMC, a gente tem que fazer um tratamento, porque ela tem um alto risco de progressão e de gravidade sem tratamento. Na LLC, que é da linhagem linfóide, ela é menos grave em geral, por quê? Além dela ter poucos sintomas inicialmente, ela pode ter alguns sintomas, inclusive linfonodais, que a gente vai confundir com linfoma, né? Aumento de linfonodos e baços. Apesar disso, a LLC ela pode gerar uma sobrevida por muitos anos sem necessidade de tratamento. Então, existem indicações específicas que a gente vai tratar. Não é igual a LMC que a gente vai tratar todos, porque ela tem risco de progredir. Na LLC, às vezes a gente não vai precisar de tratamento e a pessoa vai ter uma sobrevida e viver anos sem necessidade de fazer tratamento, tá? Então, algumas diferenças aqui, tanto na epidemiologia quanto na gravidade, para vocês se situarem. Em relação, gente, à leucemia linfocítica crônica, que é a primeira que a gente vai falar, que é a LLC, leucemia linfóide crônica ou linfocítica crônica, é a leucemia mais comum em países ocidentais, tá? 30% dos casos de leucemias nos Estados Unidos. É considerado um tumor linfóide mais comum na América do Norte e na Europa. Existe uma menor prevalência, gente, da LLC em países africanos e asiáticos, tá? A LLC é mais comum em países ocidentais, em americanos brancos, que a gente coloca, né?
que é sempre feito o estudo nos Estados Unidos, eles comparam população de americano branco com afrodescendentes, né? Igual o mieloma é mais comum em afrodescendentes, aqui na LLC é mais comum em americanos brancos, tá? Mais comum em países ocidentais, menor relevância em países africanos. A média de diagnóstico é 72 anos, então uma doença de idoso, tá? Porque a idade gera uma alteração da imunidade adaptativa e inata. Com a idade, gente, acima de 60 anos, a gente aumenta o risco de proliferar essa subpopulação de células B, que são as células responsáveis pela LLC. Então, o grau de mutação nessa subpopulação de linfócitos B é maior com a idade. E aí, por isso, a gente tem mais chance de ter LLC com a idade. E também é mais comum em homens, 2 vezes mais comum em homens, tá? Aqui para vocês lembrarem novamente, a gente está falando da linhagem linfocítica. Então são esses 3 do cantinho, os linfócitos, tá? De forma específica, qual que é o linfócito? É o linfócito B, que é esse rosinha que está aqui do lado. Que existe um risco maior com a idade de mutar, tá bom? Aqui, gente, para poder entender um pouco melhor, o que é a LLC, né? É um tumor, é um câncer, né? É um tumor indolente que a gente considera, caráter indolente, não agressivo, que você tem um acúmulo de células B maduras, então linfócitos B maduros. Esses linfócitos já passaram pelo processo de maturação e por algum motivo, por alguma mutação, começam a proliferar naquela fase madura. Então, a proliferação maligna que acontece em órgãos linfóides secundários. Lembrar que os linfóides primários, né, que a gente considera a medula, e aí os secundários, né, pode ser linfonodos, baço é considerado primário, tá? Linfonodos, placas de Peyer, vasos linfáticos, tudo são considerados como órgãos linfóides secundários. Primário mesmo, na verdade a gente considera o timo, que não tem tanta relevância, e a medula. O baço, ele tem uma controvérsia de ser considerado como primário ou secundário. Em algumas situações, estadiamento a gente considera primário, em outras a gente considera secundário. Vocês precisam saber que a medula é primário e os demais são considerados órgãos linfóides secundários. Fato é, gente, que acontece uma mutação na população de B1, que são células CD5 positivo. Quando eu falo isso, é porque cada linfócito, cada tipo de linfócito, se ele é B, T ou NK, cada B, por exemplo, vai ter várias subpopulações, porque eles têm marcadores da superfície diferentes. E a gente marca esses marcadores com um exame que chama imunofenotipagem, que é como se fosse uma marcação com cor diferente para cada marcador. E aí, a população B1 marca para esse tipo de marcador, que é CD5, tá? Então, CD5 positivo. Então, só para a gente lembrar, ó, lá na medula óssea, que é um órgão linfóide primário, que é a fábrica do sangue, a gente tem a maturação da linhagem de linfócitos B, formando pró, pré e B imaturo. Aí, o B imaturo vai sofrer um processo de finalização da maturação no baço, tá? Lembra que o B vai maturar na medula e no baço e o T vai maturar no timo, tá? Essa população B que vai para o baço, ela vai fazer aquele encontro com o antígeno que a gente viu no mieloma, que vai fazer a maturação da célula em um tipo específico. Ela vai produzir uma célula de defesa que é específica para o antígeno que ela entrou em contato. Então, essa apresentação de antígenos que acontece vai finalizar essa maturação de células. A célula B, já na sua fase mais madura, CD5 positiva, é a célula responsável por onde tem essa mutação, que vai prender ela naquela fase e vai aumentar a proliferação, liberando aquilo para o sangue periférico e para os órgãos linfóides secundários. Lembra, gente, que a célula B, ela é um pouquinho antes do plasmócito. Célula B é aquela que vai ter o anticorpo na superfície. Para virar plasmócito, ela secreta o anticorpo, ela passa por umas etapas. A célula B em si, que tem um anticorpo ligado, ela tem uma propriedade de ter esse anticorpo específico, da imunidade inata. E quando essa célula B vira um plasmócito, geralmente ela vai produzir o anticorpo e vai ter um padrão polirreativo. Então, quando a gente viu anteriormente lá no mieloma, lembra que a gente tem um pico monoclonal? Aqui na LLC não, como a gente tem células mais maduras e vários tipos,
às vezes a gente vai ter um padrão polirreativo, então a gente pode ter um aumento das imunoglobulinas de forma polirreacional, ou seja, vários tipos de anticorpos, tá? É óbvio que quando a gente tem um padrão monoclonal, a gente vai pensar nessa leucemia, na LLC. Então a gente tem contagem de células de um mesmo tipo, do tipo B, produzindo um tipo só de anticorpo, tá? O certo é ele ser polirreativo. Na LLC, a gente vai acabar prendendo ela numa linhagem e pode produzir um padrão oligorreativo, oligoclonal, tá? Lembrar também que a LLC é uma doença que é o mesmo espectro que a gente considera do linfoma não Hodgkin, que é um específico que chama linfocítico de células pequenas. Então, elas são a mesma doença, a LLC e esse linfoma, linfocítico de células pequenas, são a mesma doença de manifestação diferente. Quando a origem é na medula, o linfócito B da medula, a gente chama de leucemia. E aí tem umas características que definem ser leucemia. Quando é a origem nos órgãos linfóides secundários, né, linfonodos, baço, aí a gente chama de linfoma. Aí não pode ter o acometimento medular. Isso vai fazer a separação entre esses dois subtipos, mas são o mesmo espectro, tá? Então, LLC e linfoma linfocítico de pequenas células. A LLC, gente, ela tem uma predisposição genética, é multifatorial. Essa predisposição genética ela vai depender muito, porque é aquela predisposição que vai sofrer a ação de fatores ambientais para produzir um câncer. Então, isso vai ter uma incidência variável a depender da população. Por isso, inclusive, a gente falou, é mais comum em brancos, porque existe essa predisposição genética envolvida, tá? Que tem a ver com o fator ambiental daquele estímulo que ele vai ser submetido, somado ao fator ético, né? Se ele tem essa predisposição genética. A herança, a caráter hereditário da LLC é diferente de genética, predisposição genética. Quando a gente fala predisposição genética, gente, está falando assim, hipertensão, diabetes, câncer, tem predisposição genética, né? Existe uma influência dos genes. Mas é diferente de falar que é hereditário, igual a anemia falciforme, que é uma herança de transmissão genética. No caso, na LLC, existe também uma herança que é chamada LLC familiar em menos de 10% dos casos, que é uma mutação específica que é passada na família, que vai levar a um risco aumentado daquele indivíduo de ter uma malignidade de célula B quando é parente de primeiro grau, tá? Então, é um grupo, um subgrupo que é menos de 10%, que pode ser hereditário. E não vai ser influenciado isso na questão da gravidade e evolução, é só na presença de ter ou não ter a leucemia linfocítica. Mas é nesse subtipo. Em geral, a gente considera que não é hereditária, mas tem predisposição genética. A fisiopatologia, como coloquei para vocês, a gente vai ter a parada, tem uma célula B já mais madura e a gente para de continuar esse processo de maturação de célula B para plasmócito, então a gente para naquela fase e produz essas células B oliclonais de forma exagerada. Isso pode gerar um efeito na imunidade, porque a gente não vai produzir os plasmócitos bonitinhos polirreativos, a gente vai parar um pouco antes, então pode fazer uma alteração no processo de defesa contra infecções. A gente vai ter uma falha no reconhecimento, não vai conseguir reconhecer todo o tipo de antígeno, porque teve uma parada somente naquele tipo oligoclonal, somente para aquele antígeno. Isso vai provocar uma mudança no perfil dos anticorpos. Então, a gente pode ter o aumento de um tipo de anticorpo em detrimento à baixa de outros anticorpos, que é o que acontece lá no mieloma. A LLC, gente, parece um pouquinho com mieloma. Por quê? Porque é uma mutação que acontece em uma fase um pouquinho antes da do mieloma. No mieloma já é no plasmócito e aqui é na célula B. Então, vai produzir esse padrão diferenciado de anticorpo, né? Pode ter pico monoclonal e pode ter diminuição dos outros anticorpos. Isso vai afetar diretamente na defesa contra infecções. Essas células B, elas fazem um acúmulo em regiões específicas. Então, a gente pode ter acúmulo, infiltração por essas células oligoclonais, tanto em linfonodos, quanto baço, quanto fígado. Isso vai produzir o sintoma da LLC, que são as megalias, tá? Hepatoesplenomegalia, junto com disfunção orgânica, porque as células estão infiltrando esses órgãos. Então, eles ficam com a função debilitada pela infiltração.
E na medula óssea, quando tem uma infiltração importante, a gente vai afetar a produção de outras linhagens, né? Vão gerar citopenias. Então, vai afetar a produção das hemácias, das plaquetas, podendo causar citopenias. Então, aqui só para a gente entender a apresentação clínica. Como eu disse, gente, a LLC tem uma apresentação variável. O paciente pode ser desde assintomático, e a gente tem um achado no exame, 30% tem forma indolente, ou seja, sem sintomas nenhum e sem necessidade de tratamento. Porque a LLC a gente só vai tratar em algumas situações. Quando o paciente tem sintomas, né, 70% que vai ter um pouco de sintoma, vai ser um incômodo em linfonodos, principalmente da região cervical. O paciente às vezes sente uma dificuldadezinha para engolir, nada que gera uma dor importante, geralmente é indolor, ou vai ter sintomas B, que são aqueles de perda de peso, sudorese, pode ter predisposição à infecção, paciente com infecção de recorrência, deficiência imunológica, né, uma queda das imunoglobulinas. Fato é que a gente tem que definir se essa LLC que foi diagnosticada está na sua forma ativa ou na forma indolente. Quando ela está na forma ativa, geralmente o paciente ele vai ter um aumento de linfócitos progressivos, ele tem citopenia, ou seja, vai ter anemia, plaquetopenia junto com essa linfocitose, linfadenopatia por infiltração desses linfócitos B nos órgãos, hepatoesplenomegalia, fadiga, sintoma B, infecções de recorrência e complicações autoimunes, que é muito comum na LLC. Então, sempre a gente linkar LLC, complicação autoimune. Por quê? Porque a gente tem um problema na célula B, que é a célula que vira plasmócito para produzir anticorpo. Então, se essa célula não tem um anticorpo que pega todos os antígenos que a gente entra em contato, a gente tem, por conta daqueles reconhecimentos que acontecem na hora de maturar o linfócito B, ele precisa reconhecer os antígenos. Então, às vezes ele reconhece, como é uma falha, é um problema que acontece nesse reconhecimento, inclusive pode fazer um reconhecimento errado e produzir um alto anticorpo. Então, lembrar da infecção, né, por causa do linfócito B, e lembrar também que esse reconhecimento fica errado. Então, a pessoa pode ter complicação autoimune, produzir um anticorpo que não era para produzir. Então, pode dar trombocitopenia autoimune, pode dar anemia hemolítica, que é o quê? Tá com uma falha naquele reconhecimento de antígeno, acaba reconhecendo um próprio como um antígeno externo e produzindo um anticorpo contra a nossa própria plaqueta ou contra a nossa hemácia e fazendo esses eventos autoimunes, tá? Às vezes, gente, pode ter complicação autoimune independente do sinal de progressão de LLC. Isso, pra gente que é hematologista, é muito importante, porque às vezes o paciente ele é portador de LLC há muitos anos, nunca precisou de fazer tratamento, e ele tem complicações autoimunes ao longo desse tempo. Essas complicações, elas não significam que a doença está progredindo. Inclusive, a gente trata de forma independente, a gente considera como um evento autoimune da LLC e não uma progressão de doença. Para ser progressão, a gente tem critérios específicos e os fenômenos autoimunes, eles não são considerados progressões da doença, tá? Inclusive, pode apresentar um evento autoimune e outro que não tem alteração da história natural ou do prognóstico. A gente vai tratar somente o evento autoimune. Lembrar dos sintomas constitucionais, que a gente tem que perguntar para o paciente sempre, né? Febre, perda de peso, sudorese noturna, fadiga, por causa dessa produção exacerbada de citocinas inflamatórias. Geralmente, o paciente que tem LLC vai ter um exame físico normal ou quando tem sintomas de linfonodos aumentados, né, endurecidos, geralmente simétrico, pode ter hepatomegalia ou esplenomegalia, isso é importante a gente definir. E aqui, como que a gente faz o diagnóstico? Então, o que é a LLC? É uma linfocitose. Você vai ter um aumento, você pode ter um aumento de glóbulos brancos gerais, que são os leucócitos totais, às custas de linfócitos, tá? Linfócitos aumentados. Pode ter linfadenopatia, esplenomegalia, que são órgãos linfóides secundários que sofrem infiltração dessas células. Lembrar que a maioria é assintomático, só 20% que vai ter a doença sintomática no diagnóstico. A maioria a gente acaba achando no hemograma como um achado e depois investiga a LLC. Pode ter, mas não é tão comum você ter queda das outras linhagens, como neutropenia, se tiver muita infiltração medular pode dar anemia e plaquetopenia. E para eu investigar, gente, uma LLC, eu vou avaliar a morfologia desse linfócito. Então é aquilo que eu falo, a gente faz um esfregaço de uma gotinha de sangue periférico que a gente pega do dedo e olha no microscópio para ver esse linfócito.
porque eu quero ver primeiro se não é um blasto, se não é uma célula jovem. Então eu vou ver linfócitos maduros com algumas características na morfologia, tá? Eu coloquei exemplos aqui, a flower cell, linfócitos pleomorfos, são diferenciações na morfologia que a gente vê no sangue periférico que ajuda a gente a diferenciar da LLC. O exame específico é fazer imunofenotipagem, que é o quê? Marcar esses linfócitos, porque eu vou ver se eles são maduros, se eles são mais novos, se eles são realmente linfócitos B ou são outro tipo. Então, a morfologia, ela fala a favor de ser linfócito B, que é o quê? Olhar a célula no microscópio, mas ela não dá a certeza. O que dá a certeza daquele tipo é a citometria ou imunofenotipagem. Se tiver muita linfonodomegalia, como eu tenho que diferenciar do linfoma, eu posso fazer a biópsia do linfonodo para diagnosticar se é esse de pequenas células, que é o SLL. O estudo da medula pode ser necessário em alguns casos, exame de imagem para eu avaliar as complicações, tá? Como esplenomegalia. O diagnóstico é uma linfocitose acima de 5.000 por pelo menos 3 meses, com predominância de células maduras e imunofenotipagem confirmando que são células maduras. Então, típica de LLC, que são CD5 positivo, e outros detalhes que vocês não precisam saber. Lembrar que a gente pode ter formas de linfocitose monoclonal B que não é considerada LLC. Então, se não tem manifestação clínica típica, né, a gente considera linfocitose monoclonal B. Quando tem citopenia por infiltração medular, anemia, plaquetopenia, e a gente tem uma linfocitose e faz a imunofenotipagem e ela vem confirmatória, a gente já define LLC. O paciente pode não ter sintomas. O que é isso? Ele, às vezes, tem uma anemia e uma plaquetopenia, a gente faz a medula, confirma LLC, mas ele não tem sintomas, então a gente não vai tratar, mas é uma leucemia linfóide crônica sem sintomas. O que é diferente de ele não ter manifestação de citopenia clínica, né? Às vezes ele não tem sintoma, mas ele tem a citopenia lá no exame. Se ele não tem citopenia e só tem uma linfocitose, a gente chama de linfocitose monoclonal B, que é um estado pré-maligno, pode virar uma LLC. E lembrar que quando a gente tem um envolvimento do linfonodo ou do baço, outra manifestação extramedular, e não tem citopenia, não tem infiltração medular, aí a gente chama de linfoma linfocítico de pequenas células. Então, a origem sendo no linfonodo, a gente chama de linfoma, a origem sendo na medula, a gente chama de leucemia. Tá? Então, são espectros diferentes para diferenciar. Diagnóstico diferencial a gente faz com as causas infecciosas que geram linfocitose e outros tipos de leucemia, que a gente também tem, né, de células maduras, células cabeludas, prolinfocítica, alguns outros tipos de linfomas, que é o linfoma do manto folicular, que esses todos são de células maduras. Então, sempre você vai pensar que são diagnósticos de linfocitose por linfócitos de células maduras, linfócitos B, não são blastos linfóides. Blasto é célula jovem, aí é aguda. A crônica vai ser célula madura. Gravem isso. E o prognóstico vai depender de como que o paciente se apresentou no início do diagnóstico, avaliação clínica, ele tem megalia, ele tem sintomas importantes, qual o valor da contagem de citopenia que ele tem. Então, é uma linfocitose grande, importante, com uma anemia importante, uma plaquetopenia importante. Então, isso vai definir o prognóstico. E alguns marcadores de mutação que a gente vê na avaliação citogenética. A LLC, gente, não é obrigatório o exame de biópsia de medula óssea para fazer diagnóstico ou estadiamento. A gente pode ver a linfocitose acima de 5.000 lá por 3 meses e confirmar com essa imunofenotipagem que eu falei para vocês do sangue periférico. Então, se a pessoa tem um monte de linfócito maduro no sangue, eu não preciso fazer a medula, tá? Eu posso fazer imunofenotipagem, porque se ela tem citopenia, se tem mais de 5.000 linfócitos e tem imunofenotipagem típica, eu já fecho o diagnóstico de LLC. Então, não necessariamente eu vou fazer a biópsia. Às vezes eu faço a biópsia, o mielograma, para diferenciar quando eu estou na dúvida se é um linfoma ou se é uma LLC, ou se eu tenho um pouco de blasto, eu estou na dúvida, eu quero olhar se tem infiltração medular. Então, não é necessário para o diagnóstico, mas às vezes a gente faz nas situações de dúvida. O estadiamento, a gente categoriza LLC em categorias de risco, porque isso vai me mostrar em quanto tempo ela vai progredir para tratamento. Então, esses critério diagnóstico, que é esse IP, é um score que vai avaliar para mim o risco de progressão
dessa LLC? Qual o tempo que vai progredir mais ou menos para precisar fazer uma quimioterapia? Então, existem vários marcadores, a gente classifica em baixo risco, alto risco e muito alto risco, que é assim, avaliação da citogenética, avaliação da clínica. Então, paciente com esplenomegalia, anemia importante, com mutação de alto risco, ele tem maior, eu vou ver ele com menos tempo para eu ver quando que ele vai progredir para eu precisar tratar. Geralmente, para iniciar o tratamento, o tempo é de 7 anos para o baixo risco. Então, o paciente fez um diagnóstico hoje de LLC, até eu fazer, até ele necessitar de tratamento, né, que tem condições específicas, que é quando o paciente tem sintomas mais importantes, 75% em 7 anos que eu vou tratar. Então, ele vai ficar 7 anos com aquela doença sem precisar de tratamento. É óbvio que o alto risco e muito alto risco, o tempo que eu preciso é bem menor, tá? O alto risco e muito alto risco, geralmente 2 anos o paciente vai precisar de quimioterapia, tá? E em relação ao tratamento, gente, é importante pensar que a gente vai usar quimioterápicos que vão atuar diretamente naquele receptor de célula B e no microambiente responsável pela doença. Esse é o alvo do tratamento. A gente tem alguns inibidores de tirosina quinase que a gente usa mais para LMC, tá? Que eu vou falar mais para frente, mas na LLC existem alguns tipos de LLC que a gente vai usar inibidor de tirosina quinase, não são para todos. Outra coisa que a gente vai usar é, como eu disse, né? O tratamento ele vai atuar naquele receptor aquele receptor que a gente chama de receptor de célula B, que é o BCL. Então, aquele receptor, gente, de célula B, ele está sendo estimulado a ficar proliferando o tempo inteiro. E ele não consegue passar para frente, ele fica proliferando, é como se fosse uma ativação exagerada do receptor. Então, eu bloqueio essa ativação com o antagonista do BCL, que é o quê? É o antagonista do receptor de célula B, para eu parar de proliferar aquela célula, que um dos exemplos aqui é o venetoclax, que é um dos tratamentos. O outro é esse inibidor que a gente vai falar da LLC. Então, o restante a gente continua na próxima parte, tá?